Bom, então, continuando aqui, vou fazer com vocês, esse aqui é um exercício de mapeamento de modelo relacional para modelo entidade relacionamento para modelo relacional. Então, tem 3 exercícios aqui, eu vou fazer com vocês rapidamente aqui uma parte desse número 2 aqui, porque ele tem alguns casos de multivalorado, caso de derivado, né? E tem aqui um caso de chave primária composta, que a gente tem que treinar isso bem, tá? Então, esse aqui é um esquema de fábrica de carros, né? Um esquema simplificado aqui. Primeira regra, para a gente passar para o modelo relacional. Cada entidade vira uma tabela. Então, eu vou criar uma tabela para cada entidade aqui, tá? Então, vai ficar aqui uma tabela carro, chassi, placa, CPF, nome. Veja aqui nós temos em carro, nós temos o proprietário, que é um atributo composto por CPF e nome. Então, a gente não coloca a parte composta do atributo, né? Eu não vou colocar aqui uma coluna chamada proprietário. Eu vou colocar somente as partes simples, que é CPF e nome. Você pode tentar colocar assim, ó, CPF do proprietário, não tem problema nenhum, fica até melhor, né? E aqui, nome do proprietário, porque senão o nome fica parecendo o nome do carro, né? Então, proprietário, eu vou puxar essa informação aqui para as partes simples dos atributos e somente essas partes simples que vão entrar na composição da tabela, tá bom? E aqui eu já vou colocar aqui, ó, que chassi e placa são partes da chave primária de carro, é uma chave primária composta. Esse opcionais aqui, a gente não vai colocar nessa tabela carro por enquanto, nem vai colocar, né? Porque ele é um atributo multivalorado, tá? Para a gente criar esse atributo multivalorado, é um passo seguinte. Então, eu vou terminar de colocar aqui as entidades, né? Então, aqui eu tenho descrição, que é a chave primária, e característica aqui do modelo não vai entrar também como chave primária dessa coisa, não vai entrar como coluna dessa coisa. Por quê? Porque características é um atributo multivalorado, então ele não pode entrar aqui na tabela. Então, descrição vai ser a chave primária e a única coluna de modelo. Fabricante, CNPJ, nome. E CNPJ é a chave primária da coisa, né? Nome vai ser um atributo simples aqui, né? Você pode colocar, por exemplo, nome do fabricante, porque aqui a gente tem um outro nome aqui também, né? Se a gente tivesse um nome do modelo também, você colocaria nome do modelo, nome modelo, alguma coisa assim. Quando você tem muitas colunas no modelo, que se chama nome, por exemplo, você geralmente coloca como boa prática, né, nome da coisa, né? Nome do carro, nome do modelo, nome do fabricante, nome da pessoa, nome do cliente, né? Nome do departamento. Então, você arrasta um pouquinho da informação do que é aquela coluna mesmo. Porque se ficar somente nome no banco de dados, você pode se perder ali na hora que você for fazer uma consulta, tá? Então, nome do fabricante e já coloquei aqui que o CNPJ é a chave primária desse negócio aqui, dessa coisa. Muito bem. Agora, vamos tratar. Eu vou tratar primeiro esses casos aqui desses atributos. Ah, outra coisa. Fabricante, nós temos aqui um derivado, um atributo derivado. Pode colocar aqui o atributo derivado como se fosse um atributo simples qualquer, tá? Se esse atributo derivado fosse também multivalorado, aí você não poderia colocar, tá? E aqui é total de modelos.
tá? Ok. Pode colocar ele aqui como coluna, não tem problema. Agora vamos tratar essas questões aqui dos opcionais, características que são atributos multivalorados. Então, qual que é a regra? Todo atributo multivalorado vira uma nova tabela. Então, eu vou colocar aqui. O opcional é o opcional do carro. Então, eu vou colocar uma tabela chamada opcional carro, tá? Ou pode colocar lá opcional veículo, pode colocar tudo junto, assim, ó. Pode ser assim também, tá? E qual que é a regra para a composição dessa tabela das colunas, né? Ela vai ganhar um atributo, uma coluna que vai conter a informação daquele contexto, né? Por exemplo, opcional. Eu vou colocar aqui a descrição da opção, ou só a palavra opcional mesmo. Opcional. Né, a descrição, vou colocar assim, descrição da opção, opcional. E a chave primária, cópia da chave primária da entidade a qual aquele atributo pertence. Veja que carro tem uma chave primária composta. Eu teria que fazer uma cópia de placa mais chassi. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Eu vou desconsiderar essa chave composta e vou criar uma chave primária simples aqui no meu modelo. Vou colocar aqui ID do carro, ou código do carro. E isso aqui que vai ser minha chave primária dessa minha tabela carro aqui. E aí eu vou carregar o quê? O ID do carro. Vai ser uma chave estrangeira para carro. E ela vai também fazer parte da chave primária juntamente com essa descrição do opcional aqui, ó. Tá? Aqui nós temos características. Então, vira uma nova tabela. Característica modelo, tá? Eu vou ter aqui uma descrição da característica. E uma cópia da chave primária da entidade a qual aquele atributo pertence, que é a descrição aqui. Eu vou melhorar isso aqui, ao invés de ser só descrição, vai ficar descrição modelo. Tá? E essa descrição modelo vai ser uma chave estrangeira para a tabela modelo, né? Que é uma cópia da chave primária. A chave primária dessa nova tabela vai ser a combinação de descrição característica mais descrição modelo. Certo? Estamos quase terminando. Bom, então, resolvidos os problemas aqui dos atributos, né, multivalorados, agora vamos passar para os relacionamentos. Veja que não tem uma ordem, assim, muito rígida da gente fazer esse mapeamento. Nos outros exercícios anteriores, eu fiz com vocês a primeira coisa, as entidades, depois eu mexia nos relacionamentos e depois eu fazia os atributos multivalorados. Aqui eu fiz o inverso, eu fiz as entidades primeiro, né? Isso realmente é a primeira coisa que a gente faz, mas eu fiz depois os atributos multivalorados. E agora que eu vou mexer com o relacionamento, com os relacionamentos. Então, não tem muito uma ordem, assim, de como que você vai fazer esse mapeamento. O importante é que as coisas estejam todas bem colocadas de acordo com as regras, tá? Bom, o primeiro relacionamento que eu vou fazer vai ser esse aqui, ó. Um carro tem modelo, tá? Então, um carro tem um modelo e um modelo pode ter vários carros daquele modelo, tá? Qual que é a regra
do relacionamento 1 para N. A chave primária do lado 1 vira chave estrangeira do lado N. Então, eu vou pegar uma cópia da chave primária da descrição modelo e vou colocar aqui em carro. Então, aqui, descrição modelo. Descrição modelo. Isso aqui vai ser uma chave estrangeira para modelo. Tá? Então, aqui já está pronto o relacionamento. Agora, vamos fazer esse outro relacionamento aqui, ó. Modelo e fabricante. Um modelo é fabricado por um fabricante. Um fabricante fabrica vários modelos. Então, a chave primária do fabricante vai virar chave estrangeira no modelo. Então, CNPJ do fabricante vou colocar aqui fabricante, é chave estrangeira aqui em modelo. Veja aqui, o nome da coluna aqui em fabricante é CNPJ. E aqui eu coloquei por querer aqui mesmo um CNPJ fabricante. Eu mudei o nome. Não tem problema de você mudar o nome aqui da coluna. Isso aqui é o nome da coluna. O importante na hora que a gente for fazer mesmo, criar o modelo físico, a gente se referenciar. Esse CNPJ fabricante é uma referência para o CNPJ lá do fabricante, tá? Da tabela fabricante. Isso aqui a gente vai aprender a fazer lá no modelo físico, tá bom? Prontinho. Nosso modelo está pronto. Vou tirar um pouco de coisa aqui. Então, se a gente fosse criar um banco de dados agora dessa situação aqui, né? Ele ia ter esse esquema aqui, tá? Ia ter 1, 2, 3, 4, 5 tabelas distribuídas dessa forma, tá? Vou fazer agora com vocês, rapidamente, só um comentário sobre o número 3. Então, para esse esquema relacional aqui, podemos afirmar que, vamos lá, a cardinalidade do relacionamento universidade-hospital é 1 para N. Como que você vai saber isso? Desenha, tá? Então, veja aqui, olha, eu tenho aqui que eu tenho a tabela hospital e código é a chave primária do hospital. Aqui eu tenho universidade, CNPJ é a chave primária de universidade. Veja aqui, ó, em hospital, eu tenho uma cópia, eu tenho uma chave estrangeira aqui na tabela hospital, uma chave estrangeira para a universidade. Qual situação que a gente cria uma chave estrangeira numa tabela ou na outra? Uma das regras é num relacionamento. A regra do relacionamento 1 para N é a chave primária do lado 1 vira a chave estrangeira do lado N. Então, se eu fosse fazer aqui um esquema, né, um esquema de representação dessa situação aqui, se eu tivesse aqui, olha, vou colocar aqui
Vou colocar aqui universidade e aqui hospital. Tá? Tem aqui essas duas entidades que viraram tabelas, né? Se a chave primária do lado 1 virou uma chave estrangeira do lado N, então universidade, eu tenho aqui um lado 1 aqui. E tenho aqui um lado N em hospital. Será que faz sentido uma coisa assim? Uma universidade tem N hospitais, né? Porque aí a chave primária de universidade virou uma chave estrangeira, uma cópia aqui em hospital. Então faz sentido, não faz? Poderia ser também 1 para 1. Poderia ser 1 para 1. Porque aí, se fosse 1 para 1, o que ia acontecer aqui? A chave primária de um lado ia virar a chave estrangeira de outro. Seria assim, um hospital é de uma universidade. Poderia ser também, não tem problema. Mas a gente é correto a gente afirmar que a cardinalidade do relacionamento universidade-hospital, ela é ou pode ser 1 para N, tá? Um hospital está associado a apenas uma universidade? Sim, parece que sim, né? Endereço é um atributo composto na tabela hospital. Será que endereço é um atributo composto na tabela hospital? Não sei. Olha só, código, nome, endereço, telefone, cidade, estado, né? Não sei. Não tem como a gente afirmar uma coisa dessa. Pode ser um atributo composto ou pode ser um atributo simples, né? Se esse endereço for composto por isso aqui significar uma rua, avenida, alguma coisa, e cidade o F, os demais componentes de endereço, não sei. Mas se você entender que isso aqui é o endereço todo, você vai falar que não, né? Porque senão estaria aqui todos desmembrados, rua, número, bairro, CEP, tá. Então não tem como você afirmar que endereço é um atributo composto, tá? Telefone é um atributo multivalorado. Não, se telefone fosse um atributo multivalorado, ele estaria em uma outra tabela e não aqui em hospital, tá? Um hospital está associado a uma ou mais universidades. Não. Um hospital está associado a apenas uma universidade, né? Ele aqui está contradizendo a letra B. Uma universidade pode ter vários hospitais vinculados a ela. Sim, pode ter. O atributo da tabela hospital que faz o relacionamento com a universidade é o especialidade? Não, é o CNPJ. Tá? Então, com uma simples esqueminha aqui do lado, ó, você consegue responder todas essas questões, ou seja, você vai marcar quais elas são corretas de fazer a afirmação baseado nesse pequeno esquema aqui. Esse processo que eu acabei de fazer aqui, ó, ele se chama engenharia reversa, quer dizer, você está subindo um nível e não descendo um nível, né, na engenharia. Você está partindo de um modelo mais baixo nível e tentando desenhar um modelo mais alto nível, que é esse aqui. Então, eu estou fazendo o processo reverso, né?
Então, engenharia reversa. Isso aqui é muito comum a gente fazer quando a gente vai fazer documentação, quando a gente vai fazer alguma customização em algum sistema legado, algum projeto que está lá já no cliente, já em produção, a gente não tem documentação nenhuma, a gente não tem nem comentários no código, assim, geralmente a gente faz uma engenharia reversa do banco de dados e faz e entende mais ou menos como que é aquela situação ali desenhada, né, para a gente entender o sistema. Existem ferramentas que a gente consegue puxar do banco de dados já em tabela para fazer esse esquema aqui, tá? Depois eu mostro para vocês. Tá? Então é isso, eu vou parar de gravar aqui.